Boa noite, queridos. Que bom mais uma vez nós estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. Obrigado por me permitir entrar na tela da tua televisão, no seu computador, no seu celular. O importante é nós, num só espírito, adorarmos ao Senhor. Vamos adorar?
Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de podermos louvar o Teu nome, porque isso é bom, Senhor, e a gente sabe que tudo que é bom vem do Teu coração, Senhor, vem do Teu trono para as nossas vidas. A gente pede que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, a Tua palavra, que ela flua, Senhor, diretamente do céu, Senhor, para a nossa vida. Senhor, que o nosso pensamento, o primeiro do dia, o último do dia, nesses tempos de tanta loucura, seja sempre que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, é o que a gente pede. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Último domingo do mês de maio, terminamos esse mês, o mês que é considerado o mês da família. Por isso nós vamos meditar hoje no Salmo 127 e falarmos um pouco aos papais, mamães e aos filhos, de modo muito especial. Eu queria que você acompanhasse com a tua Bíblia. Salmo 127 diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração nessa noite, Pai, de forma muito especial, a transformar a nossa casa, a nossa família. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Este salmo é um dos salmos que fazem parte dos chamados salmos de romagem ou de peregrinação. Aqueles salmos cantados nos rituais de peregrinação até Jerusalém, é Cântico dos Degraus. Foi escrito por Salomão, pelo que eu posso afirmar tratar-se de um salmo de sabedoria. Ele é por demais bonito e existem muitas preciosas lições a serem tiradas dele. Poderíamos passar semanas meditando nele. No caso, fica claro à primeira vista que esse salmo tem como mensagem central a importância do Senhor em nossa vida em detrimento de todo o nosso esforço humano. De modo a concluir que, se não for o Senhor, tanto que o salmista repete a expressão, se o Senhor, de modo a deixar bem claro que não adianta fazer nada em nossa própria força, em nosso próprio entendimento, pois a solução está no Senhor. Isso significa dizer que sem Deus nós estamos perdendo tempo, ou seja, não vai adiantar. Agora, importante frisar que ele não é um salmo que se aplica à vadiagem, sabe? Aquele caso em que pessoas se aproveitam do verso 2, que disse, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Ou outra versão, assim dá a eles aos seus amados enquanto dormem, para justificar a sua, digamos, passividade diante da vida. Não é isso. No caso, esse verso 2 é só um comparativo para ilustrar a importância de Deus como sendo o centro, a razão do nosso viver, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Bem, mas vamos àquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, de forma muito especial. Certa vez eu ouvi uma frase do professor filósofo e doutor em educação, Mário Sérgio Cortella, que me chamou a atenção. O mundo que vamos deixar para os nossos filhos depende dos filhos que vamos deixar para o nosso mundo. Ora, vocês poderiam me perguntar de plano, o que este Salmo 127 e essa frase tem a ver? Onde você quer chegar? No caso, eu iria responder que tem tudo a ver, pois o Salmo 127 em questão nos aponta de uma forma bastante clara os nossos filhos não só como herança do Senhor, mas também que como flechas na mão do valente, ou seja, de um homem poderoso, do guerreiro, assim são os filhos, está lá no verso 4. Ora, querido, querida, não tenho nenhuma dúvida de que a maior alegria dos pais é ver os filhos vencedores na vida.
Se bem que devemos tomar muito cuidado com expressões do tipo vencedores, expressões do tipo de sucesso, expressões do tipo prósperos, que são frequentemente mal interpretados. Pelo que, quando utilizo a expressão vencedores, imediatamente alinho esse conceito aos propósitos do Senhor, pois, como lemos, a herança é dele. Por outro lado, não há tristeza maior que vê-los derrotados, ou seja, não cumprindo os propósitos do Senhor. Mas como evitar isso? Essa é a pergunta de hoje. A Bíblia dá aos pais algumas dicas excelentes no Salmo 127:4, ao dizer que os filhos são como flechas na mão do guerreiro ou na mão do valente. Esta comparação é muito rica em significado. Por exemplo, quem já tentou atirar, arremessar uma flecha, sabe que não é lá muito fácil atingir o alvo. O mesmo se dá com os nossos filhos. Não é nada fácil fazê-los atingir o alvo certo da vida, em especial o alvo planejado pelo Senhor. Pois, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é esse alvo do Senhor. Por isso, eu pergunto: pai, mãe, você sabe qual é o plano do Senhor para o seu filho? Você já conversou com ele sobre isso? Com o filho e com o Senhor? Outra coisa, a lógica da flecha é ir mais longe que o arqueiro. Isso também é verdade em relação aos nossos filhos. Queremos que eles possam ir mais longe que nós. Pais que nunca tiveram oportunidade de estudar fazem questão que seus filhos cursem uma faculdade. Casais que pagaram aluguel a vida inteira lutam para que seus filhos tenham casa própria e assim por diante. Mas entendam, como já havia apontado o pastor Franco e tantos outros, para que a flecha acerte o alvo, algumas condições precisam ser satisfeitas. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira condição é que as flechas precisam estar na mão do valente, na mão do guerreiro. Esta é uma das verdades mais impressionantes desse verso bíblico. O sucesso dos filhos está na mão dos pais. Depende muito mais dos pais do que deles. E veja, não falo isso para despejar em você pai, você mãe, qualquer tipo de culpa. Longe de mim isso. Por isso eu clamo pelo agir do Espírito Santo e rejeito nesse momento, de antemão, qualquer ação acusatória de Satanás contra a vida de quem quer que seja. Veja, às vezes alguns casais dizem que criaram os seus filhos todos da mesma maneira, mas inexplicavelmente uns saíram-se melhor que os outros. Isso não é verdade. Primeiro, não é verdade porque ninguém consegue criar dois filhos da mesma maneira, pois cada filho é diferente. Segundo, tentar criá-los da mesma maneira é um erro, pois assim como um guerreiro percebe a diferença entre uma flecha e outra e leva isso em consideração na hora de lançá-las, precisamos decifrar os nossos filhos e tratar cada um de forma diferenciada, personalizada. Entenda, isso não é discriminação no sentido pejorativo da palavra, mas é amor, que leva em conta a individualidade. Veja, tenho dois filhos, o Vitor e a Carol, e ambos são diferentes, aleluia por isso. Terceiro ponto, o conceito de se saíram melhor. Também deve abandonar o conceito social e ir de encontro ao padrão divino, pois o melhor da sociedade muitas vezes não é o melhor de Deus. Nós muitas vezes confundimos o que dá certo com aquilo que é certo, e tem muita coisa que dá certo, mas não é certo. Pai, mãe, enquanto não efetivamente independentes, os filhos estão em nossas mãos e em nossas mãos devem de fato estar. Não os abandonem à própria sorte. Devemos fazer a oração de Neemias. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Está lá capítulo 6, verso 9. Segunda condição é que é indispensável que haja um alvo bem definido à frente. Pode parecer uma tolice dizer isso, mas a verdade é que
muitas famílias não têm alvo algum à sua frente. As famílias vão tocando a vida numa rotina interminável, sem sal, sem açúcar, sem sentido. Os pais não conversam com os filhos, não há sonho compartilhado, não há projetos familiares, não há desafios individuais. Em muitas famílias, os alvos escolhidos também não são adequados. Pais projetando nos filhos aquilo que eles mesmos não puderam ou não quiseram fazer. Eu não pude estudar, mas meu filho vai ser doutor. Quantas vezes não ouvimos frases desse tipo? Pais passando para os filhos alvos de vida orientados pelo materialismo, egoísmo, exibicionismo e tantas outras coisas, sem se ater aos planos do Senhor. Por isso, olha aqui para mim. Quais alvos de vida você tem colocado à frente dos seus filhos? O que os seus filhos vão ser quando crescer? Pergunta que normalmente a gente fazemos para a criança. Qual é a vocação natural deles? E por fim, onde está Deus nisso tudo? Note, é claro que testes de vocação podem nos ajudar a encaminhá-los, mas, a bem da verdade, quem mais conhece os filhos que os próprios pais? Quem melhor para ajudá-los a perceber os seus dons naturais? Papai, mamãe, precisamos ajudar os nossos filhos a ter um alvo de vida, um alvo que seja nobre, um alvo que seja digno, que leve em conta suas forças, fraquezas, mas acima de tudo, preste atenção, um alvo que os leve a Deus, pois não há felicidade, nem futuro algum, sem um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo. É natural que desejemos que eles sejam felizes, prósperos, maduros, úteis, mas acima de tudo precisamos que eles sejam homens e mulheres de Deus. Jamais esqueçam isso. Esse é o alvo principal. A terceira condição é que o arqueiro precisa ter o braço forte, o pulso firme. Para que uma flecha atinja o seu alvo, é necessário que o arqueiro tenha braço forte, pulso firme. Isso também se aplica aos nossos filhos. Para que eles atinjam o alvo da vida, os pais precisam ser figuras fortes, marcantes, precisam exercer autoridade, não digo autoritarismo, autoridade, estabelecer limites e impor regras, desde o começo. Quem nunca ouviu aquela expressão, de pequenino é que se torce o pepino? Você pode até pensar que eles vão te odiar por isso, mas não se engane. No fundo, eles sabem que as regras e os limites são importantes, pois transmite-lhes segurança e os ensina a conduzir a própria vida. São como as faixas de trânsito no asfalto, que limitam a movimentação dos veículos, faz com que todos trafeguem em segurança. Esses dias atrás, eu estava assistindo pela internet um trechinho de um vídeo em que o apresentador contava sobre a postura da sua mãe. E eu achei muito interessante. Ele diz que certa vez ele queria ir a uma festa de carnaval, micareta, que tinha lá na sua cidade, e a mãe dele falou: você não vai. Ele respondeu para a mãe: mas eu até já comprei o abadá. A mãe falou: não adianta, aqui quem manda sou eu, você não vai. Daí ele respondeu para a mãe: tem nada não, só falta 2 anos. A mãe perguntou: para quê, meu filho? O filho respondeu: para eu ter 18 anos, daí quero ver se você vai me impedir. Daí a mãe diz: não muda nada. Nada, nadinha de nada. Aqui em casa, eu pagando as contas, não muda nada, meu filho. Aqui é minha casa, aqui é minha lei. Daí o filho fala: puxa, agindo assim, ainda a senhora quer ser amada. Daí a mãe, naquele momento, para o que estava fazendo, se dirige ao filho, olhando calmamente e diz: meu filho, quem foi que disse que eu necessito do seu amor? O amor é uma escolha. Eu escolhi te amar e te amo muito, mas eu não posso te obrigar a me amar. Para agora, eu não preciso do seu amor, mas não abro mão do seu respeito. Entenda uma coisa:
Eu só amo aquele que eu respeito. Amor sem respeito não é amor. Escutemos as sábias palavras que estão lá em Provérbios. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Capítulo 13, verso 24. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Capítulo 23, verso 13. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Capítulo 29, verso 17. E existem muitos outros. No entanto, nossos filhos são seres dotados de lógica. Não basta baixar normas e impor limites como ditadores. É preciso explicar-lhes o porquê. Uma vez que tenham entendido, será mais fácil para eles obedecer. Porém, se apesar do diálogo, os filhos insistirem em serem rebeldes, os pais devem lhe impor castigos. Pode ser algum castigo físico, do tipo algumas palmadinhas na bunda, por exemplo. Ou pode ser do tipo deixar de castigo. Mas atenção, eu não estou falando aqui, você jamais espanque ou agrida seu filho, física ou verbalmente. Amados, entendam, crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos que moram em sua casa, existem direitos: casa, comida, cama, educação. E existem aquilo que nós classificamos como privilégios: celular, carro, acesso à internet, porta fechada. Ou seja, celular não é um direito, é um privilégio, e privilégio a gente conquista. Entenda uma coisa: eles jamais ficarão magoados com um castigo justo, merecido e bem aplicado. Por outro lado, carregarão na alma para sempre a dor da injustiça e da humilhação imposta por seus pais sem razão. A quarta condição é que o arqueiro precisa não só ter força, mas ser habilidoso. Não basta ter força, é preciso também ter habilidade. Uma flecha lançada com força, mas sem habilidade, pode atingir qualquer coisa, mas é bem provável que não atingirá o alvo correto. Dentre as habilidades desejáveis nos pais, podemos citar algumas. Primeira, saber a hora de dizer sim e saber a hora de dizer não. É preciso saber dizer não, impor limites, mas também é preciso saber ceder. É preciso dar-lhe espaço para crescer, tomar suas próprias decisões, mesmo sabendo que certas decisões não serão boas para eles. O fato é que eles precisam aprender, inclusive por meio de seus próprios erros. Saber a hora de dizer sim é tão importante quanto ser forte para dizer não. Todo bom general sabe quando é hora de atacar e quando é hora de recuar. A retirada estratégica é tão precisa quanto o ataque bem planejado. Em segundo lugar, é indispensável tratar seus filhos com respeito. Respeito como ser humano, como pessoas únicas, pessoas dignas. A criança, o jovem, tratado com respeito, aprende a respeitar os outros. Respeite suas etapas de crescimento, inclusive, como os seus conflitos e necessidades. Até mesmo a forma de motivar e corrigir mudam com o tempo. Por exemplo, um adolescente de 15 anos não se motiva do mesmo jeito que uma criança de 5. O mesmo se dá com um castigo. Uma palmada na bunda aos 5 anos pode resolver muitas coisas, mas aos 15 esse tipo de castigo é inadequado. Em terceiro lugar, indispensável que você seja coerente. Sabe? Ninguém gosta quando as regras do jogo são mudadas a cada instante. Você gostaria de trabalhar com um chefe que mudasse as coisas a cada momento? Agora, imagine como deve ser para os filhos quando os pais mudam ou esqueceram as regras que eles mesmos criaram. Isso os deixa irritados, confusos. Lembre-se que a Bíblia nos alerta sobre isso. Vós, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. É aquilo que está apontado lá em Colossenses 3, 5. Em quarto lugar, é indispensável preparar os filhos para a vida. Muitos pais ficam magoados quando os filhos começam a dar seus primeiros voos sozinhos
E eu queria dizer para você, não fique assim. Tal qual uma flecha depois de lançada, nossos filhos um dia irão embora e terão que se virar sozinhos. Encoraje-os a se tornarem independentes e prepare-os para esse dia, treinando-os em pequenas coisas, mas importantes tarefas do dia a dia, como por exemplo cozinhar, lavar sua própria roupa, trabalhar, obedecer regra, horário, disciplina. E aqui eu quero ter uma observação muito importante, que inclusive me saltou aos olhos um dos textos do pastor Luciano Subirá. Os pais podem ajudar os filhos a alcançar a maturidade mais depressa ou deixá-los acomodados e, consequentemente, tardar o processo. Aliás, penso eu que a nova geração vive um grande retrocesso. Sabe, eu vou confessar algo para vocês. Eu e a Ana temos percebido, ao aconselhar muitos jovens casais, é que um dos maiores problemas nos casamentos da atualidade é o baixo nível de maturidade emocional dos cônjuges. Infelizmente, há um expressivo número de adultos que se comportam como verdadeiras crianças e muitas vezes mimadas. Veja, há uma mudança de mentalidade que a nova geração vem desenvolvendo em relação à família. Pois hoje, quando perguntamos para quem possui apenas 1 ou 2 filhos, se planejam ter mais filhos, bastante comum recebermos uma resposta de pronto: de jeito nenhum. No caso, instados a falarem por qual razão, a grande maioria aponta: porque é caro demais ter um filho. O que essa conversa revela? Um pai mesquinho que não quer gastar dinheiro com os filhos? Claro que não. É justamente o oposto. A conversa aponta para um pai que, por querer dar o melhor aos seus filhos, entende qual é o seu limite orçamentário e não segue aumentando a quantidade de filhos para não baixar o padrão do que ele deseja oferecer. E isso possui um lado louvável. Contudo, também destaca algo que pode preocupar muito. Trata-se de uma nova mentalidade, um novo modelo de criação familiar que se distancia um pouco do modelo bíblico. No padrão apresentado nas Escrituras, o aumento dos filhos era visto como algo bom e possuía uma razão. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Primeiro, a palavra de Deus compara os filhos à flecha. Depois declara: feliz o homem que enche deles, os filhos, flechas, a sua aljava. Qual era o motivo para tal felicidade? A razão é que, como os filhos tornavam a família maior, eles ajudavam o pai a enfrentar os inimigos à porta. Entendam, nesse período, os julgamentos, os conflitos eram resolvidos na porta da cidade. Imagina sendo um pai impelido a comparecer num julgamento desse tipo, e ele comparecendo com sua gama de filhos, muitas vezes inclusive muitos guerreiros. Isso talvez seja intimidador. Porém hoje, qual é a razão da hesitação dos pais em terem mais filhos? É a preocupação com os custos. O que isso revela? Que os pais modernos já não pensam no que os filhos podem fazer pela família. Eles estão preocupados somente com o que a família tem de fazer pelos filhos. Percebem? Os pais da atualidade não criam filho para ajudar a família. Dessa maneira, fortalecem inconscientemente um certo tipo de egoísmo e poupa-os de processos que amadurecem. Os que foram testados ao longo da história e demonstram funcionar muito bem, mas são descartados nos nossos dias. Os filhos hoje têm cada vez menos responsabilidade e cada vez mais privilégios. Os direitos são bem maiores e abundantes que os deveres. Qual é o resultado? Uma geração imatura que se sacrifica menos pela sua família e exige constantemente os seus direitos. Você, pai,
você mãe, pode estar aí hoje reclamando, essa nova geração está cada vez mais mimada. Daí eu te digo, e a culpa é de quem? Quem foi que mimou? O fato é que pais reclamam e sofrem as consequências dos filhos que eles mesmos desvirtuaram. Por isso, precisamos repensar o modo de criação e a mentalidade que estamos promovendo. Note que não me refiro a algo tão distante na história como os textos bíblicos citados. Até bem pouco tempo, em termos de história, as coisas ainda seguiam nesse ritmo. Acho que, sobretudo nos anos 80 para cá, é que os pais perderam a mão. Veja, papai, mamãe, quando é que você vai entender que com o modelo atual de criação, que poupa os filhos de tudo, de tarefas domésticas e a responsabilidades maiores, estamos criando um problema maior do que podemos mensurar, tanto para a funcionalidade das famílias que esses filhos formarão, como para suas vidas espirituais. A consequência da postura atual dos pais é nada menos que filhos mimados que não entendem, nada aceitam, tampouco desfrutam do resultado de processo necessário à maturidade. Sabe, o que mais vejo hoje são pais que colocam o filho no arco, mas na hora de soltar, como não conseguiram terminar a tarefa de preparação, isso porque atrasaram lições, não soltam, pretendem conduzir a sua mão até o alvo. Veja, isso não vai dar certo, pois se fosse para você, guerreiro, conduzir com a sua mão, a expressão utilizada pelo salmista não seria flecha, que se solta, que se lança, mas espada, que deve ficar o tempo todo na mão do valente. Daí, sabe, o que nós percebemos é um verdadeiro descompasso. Sabe, é assim, ó, quando os filhos atingem a chamada maturidade sexual e afloram os desejos, atropelam as coisas, e daí você pai, você mãe, é que vai ter que dar conta, porque seu filho e sua filha, já casado, já casada, é uma criança, que sequer possui independência emocional, que dirá financeira. E daí, aquilo que está apontado lá em Gênesis 2:24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E foi inclusive ratificado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 19:5 e Marcos 10:7-8. Não pode ser vivido em sua integralidade. Deixar de que jeito se o filho, a filha não anda com suas próprias pernas? Daí, vemos casamentos em que o marido não sabe ser marido e a esposa não sabe ser esposa. Pense sobre isso. A quinta condição é que a flecha precisa ser reta. Nossos filhos também precisam de retidão de caráter, de ética, de moral. Perceba, eu estou falando de uma ética mais profunda, intrínseca, própria do ser, daquele tipo de caráter que jamais permitirá, por exemplo, lesar o próximo ou trair o cônjuge, quer seja sendo observado ou não. Esse tipo de caráter não acontece por acaso, aprende-se com os pais e com ensinamentos bíblicos. Filho precisa de exemplo. Entenda uma coisa, pai, mãe, nós precisamos influenciar os nossos filhos, através do diálogo e principalmente exemplos. O diálogo permanente com os filhos, desde a mais tenra idade, é essencial para eles. Converse com eles sobre droga, álcool, gravidez, AIDS, violência no trânsito, violência em festa, envolvimento em crime, amizades de risco e tantas outras coisas que você sabe que tem comprometido principalmente a nossa juventude. Agora perceba, seus filhos estão de olho em você. Você é o seu primeiro e maior principal referencial deles. O que você faz fala mais alto do que aquilo que você diz. Por exemplo, um pai que põe o filho ao telefone e o manda dizer que não está em casa, não conseguiria jamais convencê-lo que mentir não é errado. Entenda isso. Outra coisa, nós precisamos transmitir ensinamentos bíblicos. Ao contrário da ética moral humana, que são filosóficas ou puramente pragmáticas, a ética e moral divina são reveladas.
Os princípios éticos e morais bíblicos são universais. Aplicam a todos os homens e todas as épocas e lugares. E são eternos. Isso que está aqui nesse livro, e este é válido, valia para o passado e vale hoje e continuará a valer amanhã. Por exemplo, assassinar outro ser humano sempre foi errado e continuará a sê-lo, em todos os tempos, lugares e culturas. E isso tem na Bíblia, existem muitas outras coisas. Ensine para os seus filhos a retidão de caráter preconizada na Bíblia. Os ensinamentos bíblicos não mudam. Seus filhos jamais ficarão confundidos quanto ao que é certo e errado, ou ao quanto o que devem ou não fazer. A palavra do Senhor, em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Além disso, abra o seu coração e convide Jesus para entrar em sua casa, vida e família. Quando o Espírito Santo de Deus age no coração humano, ele transforma a pessoa literalmente. A ética e a moral revelados por Deus na Bíblia incorporam-se na alma do cristão. Sexta e última condição, e essa talvez seja a mais importante, é que a graça de Deus precisa ser uma realidade na sua casa, na sua família. Ensine seus filhos a dependerem de Deus e de sua graça. Mesmo quando o arqueiro é forte e habilidoso, a flecha é reta e o alvo à frente é bem definido, ainda assim não há garantia de que a flecha irá atingir o alvo, pois no meio do caminho pode surgir um obstáculo ou um vento que pode desviar a flecha. O mesmo pode acontecer com os nossos filhos. Obstáculos podem aparecer no meio do caminho. Podem aparecer influências negativas de amigos, pode aparecer vícios, pode aparecer prostituição, ou ventos contrários podem desviá-los do alvo. Muitas fatalidades pode acontecer que podem tirar ele do alvo. Não podemos contar com a sorte no que diz respeito aos nossos filhos, pois a sorte pode falhar. Temos que contar com a graça de Deus, pois Deus nunca falha. Precisamos da graça de Deus, somente Ele pode nos ajudar, até mesmo quando as demais condições não estão naquele ponto ideal. Ele, e somente Ele, pode nos ajudar. Eu queria concluir, já estou gaguejando. A graça de Deus redime, a graça de Deus liberta, a graça de Deus restaura, a graça de Deus aperfeiçoa. Sua graça nos basta. Quando enfim nossos filhos atingirem o alvo, diremos em alta voz: graças a Deus. Queridos, guardem bem no coração, filhos são flechas. As flechas têm que estar na mão do guerreiro, na mão do valente. É necessário que haja um alvo bem definido à frente, de acordo com a vontade de Deus. O arqueiro precisa ter o braço forte, o pulso firme, saber dizer sim e não na hora certa. O arqueiro precisa ser habilidoso, saber conduzir o filho, prepará-lo para a vida. A flecha tem que ser reta. Existem padrões, e os padrões foram ditados pelo Senhor. E, em último lugar, nunca esqueça, a graça de Deus precisa ser uma realidade na sua família. Por isso eu te pergunto, você tem experimentado da graça do Senhor na tua casa? Se sim, Deus seja louvado. Se não, Senhor, use de graça. Vamos orar? Pai, como observamos, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, não vamos ter. Nós não damos conta. Por isso, Senhor, queremos declarar que necessitamos da Tua graça. Revela os nossos erros, dá-nos discernimento e sabedoria para corrigi-los, pois queremos filhos aos Seus pés. Senhor, fecha a boca do inferno que nos acusa. Se revela em poder ao nosso casamento, se revela em poder à nossa família, de forma sobrenatural aos nossos filhos, a toda a nossa descendência, que seja efetivamente Teu povo, Senhor. É o que te pedimos, em nome
de Jesus. Amém? Espero que a palavra de hoje, o louvor, tenha falado ao teu coração. Espero que isso faça diferença na sua vida. Espero que você tenha uma semana abençoada. Que você não fique dando ouvido a esses momentos conturbados que vive a política nacional. Não estou falando para você ficar alienado, não. Mas continue orando pelos governantes, continue orando pelo país, continue orando pela nossa família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, Israel de Deus, espalhado na face da terra. Deus te abençoe, uma boa semana. Fica com Deus.